Olá, sejam bem-vindos a este canal que é dedicado à análise de obras literárias. Na videoaula de hoje, continuarei falando sobre As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Você que fará o primeiro exame de qualificação da UERJ 2025, fique de olho na videoaula de hoje. Vamos lá? A crônica chama-se Je ne sais quoi e conta a história de um milionário que tinha tudo, um homem que fez-se a si mesmo. Ou seja, ele não era de origem tradicional, ele não recebeu nenhuma herança, ele simplesmente lutou a vida toda, trabalhou e conseguiu uma situação de vida muito boa. Afinal de contas, ele era um milionário. E este milionário tinha tudo. Ele entrava em qualquer banco do país, pisando num tapete de subgerentes, os filhos nas melhores escolas, a mulher nos melhores vestidos, tudo o que o dinheiro podia comprar. Ele tinha tudo, mas faltava-lhe. Faltava, não sabia o quê. E nas suas organizações trabalhava um rapaz de uma jovem família tradicional que, por uma ironia do destino, tinha perdido todo o dinheiro e trabalhava ali na empresa deste milionário. Chamava-se Rudd. E o Rudd foi contratado para ajudar o milionário a encontrar o que faltava para ele. Aí o Rudd pensou, cruzou as pernas, puxou o friso impecável das calças entre dois dedos manicurados e sentenciou: já sei, lhe falta je ne sais quoi. Isso! O milionário nem sabia o que significava essa expressão em francês. Pulou da cadeira, Rudd acertara na mosca. Ainda de pé, o milionário gritou outra vez: isso é exatamente o que me falta, je ne sais quoi. Eu quero que você me ajude a consegui-lo. Pago qualquer preço pelo je ne sais quoi. Qualquer preço. Aí o Rudd passou a ser o seu consultor, passou a aconselhar o milionário na sua coluna social, passou a dizer como segurar a faca, ensinou a ter boas maneiras, mas tinha um problema: o milionário não aprendia. Na verdade, o que o milionário queria era, dali a 6 meses, ser citado na coluna do Zósimo. Então, a crônica cita o colunista social Zósimo, com o maior je ne sais quoi do Brasil. Mas o trabalho não era fácil, porque o milionário não aprendia, como eu disse anteriormente. Rudd, por exemplo, o aconselhava a comparecer a determinado vernissage. Já sei, chego lá e compro tudo. A Rudd: não, você não pode comprar tudo, examine bem os quadros, escolha um do tamanho médio, nem muito caro, que pareça ostentação, nem muito barato, e assim ele ia aconselhando. Só que o milionário fazia tudo ao contrário. Tudo o que o Rudd aconselhava, o milionário fazia ao contrário. Aí o milionário passou a acompanhá-lo. Passaram a ir juntos por toda parte para evitar as gafes, para evitar algum deslize do milionário. E, com isso, o Rudd passou a ter mais visibilidade que o próprio milionário. E a crônica diz, quando cita o milionário era um homem grosso, ele tinha muito dinheiro, mas era um homem grosso. O narrador diz o seguinte: Rudd não era apenas um bem-sucedido homem de negócios, como provava o seu óbvio status dentro das organizações do milionário grosso. Aquele, como era mesmo o nome dele? Então o Rudd passa a ter mais visibilidade, as pessoas passam a vê-lo como um cavalheiro, um homem fino, um homem que, inclusive, com bom humor, conseguia contornar as gafes do patrão, do milionário. E as suas frases de espírito eram repetidas, o corte de sua lapela era imitado, ele tornou-se uma referência. Ficou tão famoso o Rudd, tão famoso, que ele passou a ser convidado a dirigir um grande consórcio de empresas com capital estrangeiro. E depois de se maravilhar com tudo isso, os americanos começaram a gostar dele e tal. Rudd passou a ter uma posição social de destaque, mas ele não soube economizar. Ele gastou toda a sua verba na decoração do escritório e em 6 meses o Rudd estava na rua, e com uma indenização suficiente apenas para pagar a conta do paté. E a expressão francesa, je ne sais quoi, não faltava a Rudd. Faltava a ele, não sabia o quê. Então essa expressão francesa significa eu não sei o quê. Bom, em algumas crônicas do Veríssimo,
sempre aparecem algumas expressões estrangeiras. O estrangeirismo, que é um processo de formação das palavras, aparece em muitas crônicas do Veríssimo. Ele usa o inglês, ele usa o francês, para dar esse tom de humor às suas crônicas. A próxima crônica a ser analisada chama-se Farsa, que é a crônica em que uma mulher esconde o amante no armário, aquela velha história, né? Só que o marido chega em casa e vai tomar banho. Quando ele volta, ele encontra uns sapatos diferentes dos seus. A esposa tinha trocado o sapato, o amante no armário com o sapato do marido e o sapato do amante perto da cama. E o marido vê aqueles sapatos e desconfia. E ela fala, não tem ninguém aqui não. Aí ele fala, mas eu escutei uma conversa. Fala, não, mas era televisão. Aí ele fala, mas aqui nem tem televisão. Enfim, a esposa tenta inverter a história a seu favor e ameaça o marido, né? O marido já está desconfiado que tem alguém escondido por ali. Ela ameaça o marido com a seguinte frase: se houver um amante de cuecas dentro do armário, o nosso casamento se transformará numa farsa de terceira categoria. Em teatro barato, não poderemos conviver com o ridículo. Também será o fim. Diante dessa ameaça, o marido abre o armário, fica cara a cara com o amante, disfarça como se estivesse simplesmente guardando as roupas, né? Enquanto isso, o amante sai e o final da crônica é assim: o amante se lembrou de que estava com os sapatos errados na mão, junto com o resto de sua roupa. Colocou os sapatos do marido no chão e pegou os seus. Saiu pela porta e não se falou mais nisso. Ou seja, tudo para evitar o escândalo. É uma crônica também de muito humor. A próxima é Cantada. Na crônica Cantada, é um casal que mente, que já se conheceu, né? O homem quer dar uma cantada, né?